Legal, estamos no ar. É, Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu acredito que eu vou demonstrar algumas coisas hoje aqui sobre coaching e sobre, principalmente, por que que a gente não chega no final do ano tendo realizado as coisas que a gente teve a intenção de realizar, normalmente nas tão sonhadas metas de Réveillon. Então, a minha intenção é que a gente fique mais ou menos 1 hora e meia aqui. Eu estou gravando, talvez eu use isso daqui, mas só vai aparecer a minha imagem, não vai aparecer ninguém. Mas eu não tenho intenções, a princípio, de disponibilizar essa gravação lá no grupo. Então, quem estiver aqui, aproveita que eu acredito que ninguém vai sair da mesma forma hoje. É um pensamento que eu tenho. E o que que eu quero mostrar aqui? Algumas coisas que normalmente a gente não para pensar e a gente não repara, a gente não se dá conta. O quanto pontos que a gente não consegue enxergar nas nossas metas, na nossa vida, nos custam caro. Quanto que a gente deixa de realizar coisas, pode ser uma meta de guardar dinheiro, pode ser uma meta financeira, aliás, pode ser uma meta de guardar dinheiro, pode ser uma meta de emagrecimento, pode ser uma meta de sair mais, de viajar mais, ou de ler mais livros durante o ano. Então, quase todo mundo aqui tem alguma meta de quanto você queria guardar esse ano, quanto você queria emagrecer esse ano, quantos livros você ia ler esse ano. Se você ia ter um aumento de salário, de receita, algumas coisas assim. E se você não está onde deveria estar agora, ou seja, faltando um pouco menos de 2 meses, vamos colocar, para acabar o ano, é um sinal de que alguma coisa dessas metas que você tinha, né, ou essas que eu citei, ou outras, você não fez. E o grande ponto é que não se trata, quando a gente não faz isso que a gente se propôs, né, não se trata de inteligência ou de competência. Quando a gente não faz coisas que a gente se propôs, a nossa mente, e é uma coisa que eu estudo há 16 anos, ela está fazendo outras coisas. E a gente não consegue olhar para isso normalmente sozinho. Então, a gente tem uma tendência de achar que as nossas decisões foram as melhores, a gente tem uma tendência de ignorar possibilidades ou oportunidades que passou pela nossa frente, mas a gente não se deu conta, porque a gente estava repetindo padrões automáticos. A gente entra várias vezes em situações e se compromete a não entrar de novo, e entra de novo depois. Pode ser um relacionamento, pode ser emprestar dinheiro para alguém, pode ser vender fiado, pode ser falar que você ia na academia ou não ia comer depois de tal hora, carboidrato, e você repete, repete, repete. Cada dia parece que é uma desculpa diferente ou uma justificativa diferente para isso. E é por isso que muitas coisas que a gente se propõe, não necessariamente a gente consegue realizar. E eu gosto muito do termo ponto cego. A gente tem muitos pontos cegos na vida. Tem muitas coisas que a gente não enxerga, não se dá conta, não vê sozinho. E, por definição, ponto cego é uma coisa fisicamente impossível de perceber. E o que eu quero fazer hoje é mostrar isso na prática. Então, ponto cego vem daquela questão do olhar o retrovisor do carro, né? Às vezes você está querendo mudar de faixa, você olha no retrovisor, você não vê um carro, e aí você dá certo. Quando você começa a entrar, a pessoa que está do seu lado fala: "Ô, tem um carro aí." Aí você, opa! Aí você se assusta, mas por que que a pessoa viu e você não viu? Porque aquele carro estava no seu ponto cego. E a nossa vida, nossa cognição, nosso pensamento funciona exatamente dessa forma. A gente está, desde sempre, desde criança,
programado para enxergar um certo tipo de coisa no mundo, para interpretar o mundo de uma certa maneira e para sentir emoções específicas de acordo com as coisas que acontecem. E a gente não se questiona. O grande ponto é que a gente não se questiona. Então, a gente toma as decisões que a gente toma, a gente repete os padrões que a gente repete, a gente não enxerga as oportunidades que a gente não enxerga, porque a gente não aprendeu a fazer isso. Porque a gente não consegue fazer isso sozinho. E outras pessoas que enxergam a oportunidade que você não enxerga, elas não enxergam outras que alguém enxerga. E esse é um ponto interessante, porque quando a gente fala sobre coaching, não é uma coisa que você termina. É uma coisa, eu entendo como algo perpétuo, um processo perpétuo. E quando, ó, como o tema de hoje é coaching, a gente precisa de alguém que nos ajude a olhar para esses pontos cegos. E eu quero deixar isso muito claro, porque eu não estou dizendo que um coach é alguém que sabe mais do que você e ele vai enxergar o seu ponto cego. Pode ser que ele faça isso, mas o mais provável é que ele te ajude a reconhecer. Então, eu vou rapidamente me apresentar, eu não quero ficar falando currículos aqui, mas eu sei que tem gente que não me conhece. Eu trabalho há 16 anos com programação neurolinguística. Quando eu comecei a estudar, foi lá em 2009, e eu entrei nessa área justamente para atuar em questões minhas, com medo de falar em público, timidez, eu não conseguia explicar uma ideia. E hoje em dia eu atuo como terapeuta, como coach e como treinador de pessoas. Antes disso, eu abri um escritório de contabilidade, eu sou formado em contabilidade, né? Sou contador. E meu escritório deu certo. Então, eu não fui uma pessoa que fez formação e começou a atender de cara, né? Eu fiz realmente para trabalhar coisas em mim. E eu mudei muita coisa. E é bem interessante pensar sobre o potencial transformador das ferramentas de autoconhecimento para quem se permite. Na nossa cultura, infelizmente, é mais. Pode parecer uma questão cultural, mas é mais mulher que se dá essa abertura, essa receptividade. Eu tenho provavelmente 75% de alunas e clientes que são mulheres, mas eu não sou mulher e eu entrei nessa área em 2009, né? Eu tenho muitos alunos e muitos clientes também homens, mas a gente percebe que mulher se permite mais se dar o direito da dúvida. Mulher se permite mais se perguntar se ela está errada ou se tem algum quê de responsabilidade dela. E ao mesmo tempo que isso é cultural, também é uma coisa projetada. Porque culturalmente na nossa sociedade as pessoas ensinam desde criança as filhas mulheres que elas estão erradas e os filhos homens que eles estão certos. Então, culturalmente tem até uma, não que isso justifique, né, no sentido de falar que está certo, mas é um motivo que explica um tanto de por que geralmente são mais mulheres que estão em processo de autoconhecimento. Estou vendo que tem homens aqui na sala, eu fico muito feliz por isso. E normalmente a gente não faz terapia ou faz coaching quando a gente acha que o problema é o mundo ou quando é os outros que estão errados, né? Então, eu tô nisso, fazendo isso, olhando para comportamento humano, formado nisso desde 2009 e desde 2007 eu já estudava isso através de livros ou materiais que eu encontrava na época. E um ponto interessante, eu também tenho pontos cegos, tá? Eu faço coaching também, eu tenho uma coach que me atende. Eu também caio nas armadilhas mentais que eu vou falar para vocês aqui. Algumas vocês vão se identificar. E cuidado com as que vocês identificarem só nos outros, na hora que eu falar. Porque a gente sempre vai ouvindo algumas coisas e fala, ah, fulano tem isso, fulano, você não tem nada, alecrim dourado.
Mas as pessoas têm todos os problemas que eu vou falar aqui. E eu também repito esses padrões, eu também tomo decisões, às vezes meio enviesadas, né? Esse termo viés é um atalho cognitivo que a nossa mente toma. E a gente comete muitos vieses, né? O viés de confirmação, por exemplo. Mas depois eu vou entrar um pouquinho mais nisso. E eu posso dizer, é difícil falar sobre saúde, mas eu estou mais saudável do que eu estava ano passado. É difícil falar sobre felicidade, mas eu estou mais feliz do que eu estava ano passado. Financeiramente, não é tão difícil falar. Eu estou financeiramente muito melhor do que eu estava no ano passado. E um grande ponto disso eu atribuo a um acompanhamento, um processo de coaching. Então, hoje a gente vai fazer algumas coisas aqui. Eu vou mostrar, eu vou explicar esses processos que a nossa mente faz. Eu vou passar um exercício de coaching aqui para vocês, uma coisa para vocês refletirem. E eu vou falar sobre o meu processo para quem quer fazer um acompanhamento de coaching. Ou seja, quem quer ficar o ano que vem comigo. Eu normalmente abro mais ou menos 10 vagas para um processo individual. Só que eu também vou abrir um processo de coaching em grupo, que eu chamo de um processo social, que para quem não tem condições ou não quer, né, não entendeu ainda o poder do coaching, investir num processo individual, e eu já aviso que é mais de 8.000, eu vou abrir um processo para quem quiser, que é um processo com valor social. É um investimento irrisório em relação à comparação de não ter um processo de coaching, mas eu vou abrir essa oportunidade depois, caso faça sentido para vocês. Só que hoje aqui, então, o meu objetivo é te ajudar a entender como que a sua mente está fazendo algumas coisas que elas fazem. Então, eu trouxe aqui alguns dados interessantes e eu vou pedir licença para olhar uma colinha nesse momento, mas existem vários processos, né? Várias revistas, várias instituições sérias de coaching que fazem estudos científicos sobre o processo de coaching e tal. O coaching é muito embasado na psicologia, ele é muito embasado na TCC, ele não é aquela coisa de pensamento positivo, torcer para dar certo, essas coisas aí. Motivação também. Então, Steve Jobs aberto, que ele tinha um coach, ele fazia um processo de coaching. Bill Gates fazia e faz até hoje processo de coaching. Eric Schmidt, o ex-CEO do Google, ele fazia e faz coaching até hoje. E ele publicou uma vez uma nota no Twitter falando que todas as pessoas precisam de um coach. E eu não sabia que ele tinha falado isso. E sempre, como eu sou terapeuta, né, as pessoas vêm e perguntam para mim: Ah, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Você não acha? Eu falo que não. Eu sou terapeuta, mas eu não acredito que todas as pessoas precisam fazer terapia. Agora, uma coisa que eu acredito é o que o Eric Schmidt acredita, que todas as pessoas deveriam estar num processo de coaching. A Serena Williams, uma maior tenista da história, né, tinha um processo de coaching. Aquela Oprah Winfrey, faz até hoje coaching. Entre outros bilionários, Ray Dalio, o Tony Robbins, que é conhecido internacionalmente como o maior coach do mundo e tal, ele é coach e ele faz coaching. E aí, se a gente for pensar, né, por exemplo, Michael Phelps, ele tem um coach. O cara é o maior nadador do mundo, maior medalhista olímpico da história. Se eu não me engano, ele sozinho tem mais medalhas que quase todos os países em todas as edições das Olimpíadas. Ele sozinho tem mais premiações e ele tem um coach, ele tem um treinador. Então, mesmo pessoas que são as melhores do mundo no que fazem,
E aqui eu quero trazer essa distinção. Essas pessoas não precisam de alguém para ensinar. O treinador do Michael Phelps não sabe mais do que ele nadar. Senão seria o campeão. E essas pessoas precisam de alguém para ajudá-la a enxergar detalhes, minúcias que elas não estão enxergando. Por isso que elas pagam e pagam fortunas em processos de coach. Bill Clinton fazia coach, todas as corporações, Coca-Cola, Xerox, IBM, Microsoft, do meio para cima da escala, né, hierárquica, as empresas investem em coach para esses profissionais. Aqui agora eu falei que eu trouxe uma colinha. Estudos da International Coach Federation, ICF. 86% das empresas que investiram em coaching recuperaram o investimento. 70% dos executivos que fizeram coaching tiveram melhoria em performance de trabalho. 80% relataram aumento de autoconfiança. Olha que interessante. Coaching não é terapêutico. Só que o que interfere na nossa autoconfiança? A gente sentir que a gente funciona. A gente sentir que a gente é capaz de executar coisas que a gente se propôs. Então, você não ficou falando da sua mãe e da sua professora, mas você faz um processo de coaching e aumenta a sua autoconfiança, 80%. É muito isso. Tem processo de terapia que as pessoas que fazem terapia não aumentam em 80% a autoconfiança. Pesquisas da Manchester INC. ROI médio de coaching executivo, 588%. O que é ROI? Return on Investment, retorno sobre investimento. O que é o ROI 2, por exemplo? É o ROI que para cada R$ 1 investido você ganha 2. Aqui o ROI médio de coaching executivo, ou seja, quanto que a pessoa pagou no processo de coaching em relação a quanto que ela aumentou o faturamento, foi 5,88 para cada um, aqui está em dólar, né? $5,88 para cada $1 investido. Harvard Business Review, profissionais que têm coaching crescem de 2 a 3 vezes mais rápido do que aqueles que não têm. E tem um outro estudo que não está aqui da Yale University, de 59 até 79. Um estudo que pegou alunos que estavam se formando em coaching e percebeu que os alunos que tinham metas definidas por escrito, e aqui nem é necessariamente só o processo de coaching, eles tinham 97% a mais de probabilidade de ter sucesso na vida, depois de 20 anos, né? 20 anos depois de formados. Então, tá claro aqui que não é coisinha de autoajuda, sabe? Coisinha de pensamento positivo. Isso aqui é baseado em empresas reais, estudos sérios que foram feitos, e existe muita ciência comprovando o quanto o coaching funciona. E por que o coaching funciona tão bem? O nosso cérebro, lembra que eu estava falando dos vieses cognitivos, né? O nosso cérebro, ele opera com vieses cognitivos e com armadilhas mentais automáticas. Eu não vou pegar aqui, mas em algum lugar aqui tem um livro que chama Rápido e Devagar. É do Daniel Kahneman, um livro de 600 e poucas páginas. E ele fala muito desses vieses cognitivos, se alguém tiver interesse. E tem alguns vieses, uns 4 ou 5, que são bem críticos no nosso processo de realização de vida e realização. O viés de confirmação é o seguinte: a nossa mente, ela busca confirmar informações que são baseadas no que a gente acredita, e ela tende a ignorar informações que contradizem aquilo que a gente acredita. Ou seja, a nossa mente sempre está tentando confirmar uma crença inicial e refutar provas contrárias daquilo, ignorando fatos que a gente não vê. Então, quando você coloca na sua cabeça que alguém é um canalha, ou que alguém não presta e tal, a pessoa pode salvar o cachorrinho da enchente.
você vai dar uma explicação que ela fez aquilo só para aparecer no jornal. Você vai fazer alguma coisa para você não confirmar que talvez aquela pessoa tenha um coração puro, igual os ursinhos carinhosos. Processo de ancoragem. A gente toma decisões baseadas num gatilho, que geralmente é a primeira informação que a gente recebe, e a partir daquela informação a gente interpreta ela de uma maneira que nos faz seguir toda uma linha de raciocínio baseada naquela informação inicial, e a gente não questiona isso, a gente faz isso no automático. Se você fizer assim para alguém, a pessoa não vai pensar, ela vai apertar a sua mão. Então, entrou um input, uma informação inicial, a pessoa ela segue até concluir aquilo. A questão é, nossos processos de pensamento são assim também. Quando você come o doce que você não queria comer ou gasta o dinheiro que você queria guardar. Efeito Dunning-Kruger. Esse tem um nome bonito, mas ele fala uma coisa muito engraçada. Quanto menos você sabe sobre alguma coisa, mais você acha que sabe. Esse dói. Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a arrogância é uma insegurança disfarçada. Não teria por que uma pessoa ser totalmente, né, arrogante se ela não tivesse dúvida da capacidade dela. Se ela tivesse certeza, ela só agiria normalmente. Uma coisa que eu vivenciei é que, como eu tinha medo de falar em público por muito tempo, o que eu achava? Que quando eu estivesse falando em público, eu ia estar me sentindo super corajoso. Por que eu achava isso? Porque eu não fazia ideia. Então, eu ficava tentando polarizar a minha insegurança, polarizar o meu medo, e eu achava que a única forma de sentir, de não sentir aquilo, era sentindo o contrário. Hoje eu falo em público para quantas pessoas forem, e eu não estou sentindo coragem. Eu estou sentindo neutralidade. Eu estou sentindo bem-estar, eu estou sentindo leveza. Tem um estudo muito interessante que foi feito, né, que comprova esse efeito Dunning-Kruger, que foi perguntado para motoristas, né, pessoas que dirigem carros, se elas se consideram acima da média em relação à habilidade, né, de dirigir, abaixo da média ou na média. E 95% dos motoristas se considera acima da média. O que é impossível, porque, né, teoricamente as pessoas deveria ser metade, pelo menos. Então isso mostra que as pessoas não têm a mínima noção do quanto elas sabem ou do quanto elas são boas em alguma coisa. E basicamente a gente enxerga o mundo do tamanho do que a gente consegue processar, né? Quanto mais a gente aprende sobre alguma coisa, mais a gente começa a perceber o quanto que a gente ainda tem para aprender sobre aquilo. E com o coaching acontece a mesma coisa. Eu já vi pessoas explicando coaching para mim, a pessoa não fez curso de coaching, não leu artigo sobre coaching e não fez processo de coaching. E veio me falar o que era coaching. Então, às vezes a pessoa vê um corte de algum vídeo no YouTube, alguma coisa que foi feita para viralizar, né? E ela acha que coaching é aquilo. Um outro efeito de viés psicológico que as pessoas cometem é aversão à perda, tá? Então as pessoas, elas colocam mais energia em tentar não perder alguma coisa do que elas colocam energia em tentar obter algo que elas querem. Você prefere não perder do que ganhar, basicamente. E por isso as pessoas não arriscam, mesmo quando a informação está clara. O Napoleon Hill, ele ficou, se não me engano, por 18 ou 22 anos estudando as pessoas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. E ele veio com aquele livro, né? A Lei do Triunfo, um livro grande, assim, para quem tem o manuscrito original. Depois foi segmentado para uma infinidade de outros livros, né? Ele deve ter uns 16 livros quase, Napoleon Hill. E uma coisa que ele percebeu é que as pessoas bem-sucedidas tomam decisões rápido e não ficam mudando de ideia. As pessoas mal-sucedidas, elas demoram para decidir, ela acabou de decidir, ela muda de ideia. Demora,
Decidiu outra coisa? Muda de ideia. Então, esses foram alguns vieses cognitivos que eu fui lembrando. O viés de confirmação, Dunning-Kruger, aversão à perda e falei mais um, né? Os pensamentos automáticos, processo da ancoragem. E o que todos eles têm em comum? A gente não escolhe quando eles vão se manifestar na nossa mente, eles simplesmente acontecem. Então, quando eu falo, né, que a gente tem esses pontos cegos, eu não estou falando de vocês e eu que estudei isso, eu não tenho mais. A gente toma, sim, decisões enviesadas, resumidas, que omitem um monte de informação importante, que generalizam um monte de informação importante, que distorcem um monte de informação importante. E um processo de coaching faz isso. E ele nos mostra isso. Então, como eu estava falando, né? Faz 16 anos que eu estudo isso. Eu tenho uma coach que me atende. E por que eu tenho? Eu demorei para entrar num processo de coaching, mas ela me ajuda a perceber coisas que eu não percebo. A gente fala mais de negócios e recentemente, na última sessão que eu tive com ela, foi no mês passado, no finalzinho de setembro, de setembro, né? Mês passado? Novembro? Ah, nem sei. No comecinho, no finalzinho de outubro, estamos em novembro agora. Eu tava com alguns pensamentos. Putz, meu, eu tô na dúvida sobre isso aqui e tal. Eu acho que eu vou fazer desse jeito. E é o melhor jeito, já pensei e tal. Uns processos que eu tava fazendo. E aí ela me fez algumas perguntinhas e algumas eu vou até fazer para vocês aqui também depois. E são perguntas que eu conhecia. Aí que tá. E assim, a sessão dela durou uns 45, 50 minutos, acho que mais ou menos uns 45. E eu caí na real de uma coisa que eu saí meio estarrecido da sessão. Eu sempre foi online, né? E eu fico com um Google Docs aberto, assim, fui anotando algumas coisas. Eu tenho uma certa disciplina. Então, assim, normalmente eu chego na sessão já sabendo minhas tarefas, a sequência que eu vou fazer, a ordem e tal. Então, as pessoas até acham, né, que o coach vai chegar e falar assim: ah, o que que você tem que fazer? Ah, então faz. Eu já chego com isso pronto. E se eu não chegasse, ela me ajudaria nisso também. Então, o que que parece às vezes, né? E eu estava razoavelmente certo das ações que eu deveria tomar, né, na sequência de energia que eu deveria colocar naquilo. Só que ela foi me fazendo algumas perguntas e eu saí com outras ideias que eu não fazia ideia que eu teria, né? Inclusive, contratei um outro cara para me dar uma assessoria numa outra área lá, com base na sessão que ela fez comigo. Então, eu não precisava de alguém para me falar o que eu tinha que fazer, mas eu precisava de alguém mostrando alguma coisa que eu não estava vendo. E eu acho que essa é praticamente a diferença que faz a diferença. Na PNL a gente gosta muito dessa frase. Qual é a diferença que faz a diferença? Por que que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Porque elas fazem alguma coisa diferente que faz a diferença. Por que que tem dia que você acorda e vai na academia e tem dia que você não acorda? Porque você fez alguma coisa que fez a diferença, que faz a diferença. Então eu vou mostrar um pouquinho com uma ferramenta aqui, que é uma ferramenta ultra simples para vocês, e eu quero que vocês peguem um caderno ou um celular para anotar. E a gente vai. Eu vou pedir que todos participem, obviamente, né? E vocês podem ir mandando no chat aqui quem se sentir à vontade para ir comentando quem quiser. Provavelmente a gente vai demorar uns 10, 15 minutinhos no máximo. E a ideia é explorar algumas questões. Só que eu tinha planejado fazer essa ferramenta de uma forma um pouco mais profissional. Então, é uma ferramenta de diagnóstico mais para o lado profissional.
E eu vou usar 8 categorias profissionais. E você pode entender profissional como o seu trabalho, o seu emprego, ou você pode entender profissional como as ações que você tem que realizar na sua casa e adaptar isso. Por exemplo, um dos itens aqui é faturamento ou remuneração. Pode ser que você faz alguma coisa que você é reconhecido e valorizado, mesmo que não seja financeiramente. Então, você coloca esse faturamento, remuneração, como quanto que você sente que você está, entre aspas, recebendo em troca, em relação ao esforço que você faz, tá? Então, tem 8 áreas da vida aqui. E eu vou pedir o seguinte: você vai atribuir uma nota para o seu nível de satisfação em cada um desses itens. Essa nota vai de 0, vamos pegar de 1, vai, de 1 a 10. 1 é péssimo, 10 é excelente. Papel e caneta ou celular para anotar não dá para fazer de cabeça. Eu vou falar a área e rapidamente eu quero que vocês atribuam uma nota. A primeira, então, é faturamento e remuneração. E eu quero que você avalie, não quanto você acha que você merece, pode até ser, mas de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o seu esforço, quanto que você se sente reconhecido, valorizado, pago por isso que você faz. Uma nota de 1 a 10. 10 é, cara, tô nas nuvens com isso, sabe? 1 é, poxa, parece que eu dou meu sangue, dou minha alma e alguém gospe em mim. Então, faturamento e remuneração, dá uma nota de 1 a 10. Segundo item. E vocês, eu quero que vocês anotem o nome do item, tá? Não anota só a nota, porque depois a gente vai continuar usando isso. Crescimento de carreira. Quanto que você percebe que está crescendo ou tem potencial de crescer? De 1 a 10. 1 é, putz, comecei apertando parafuso, parece que vou morrer apertando parafuso. 10 é, cara, eu posso ser o sócio dessa empresa, ou em algum nível eu vou ter um potencial muito grande de desenvolvimento aqui. E lembrem de anotar o nome do item e a nota na frente, tá? Próximo item, satisfação no trabalho, de 1 a 10. Quanto que você tem satisfação no trabalho ou nessa atividade, seja lá o que for? Quanto que você se sente bem fazendo isso que você faz? 1 a 10. Próximo item, equilíbrio vida-trabalho. Quanto que você sente que você tem na sua vida pessoal, equilíbrio no trabalho pessoal, ou você, uma coisa prejudica a outra? Lembrem sempre de anotar o nome do item e a nota. Próximo item, e esse é o quinto de 8, tá? Então serão os 4 últimos agora. Networking e relacionamentos profissionais. As pessoas com quem você se envolve. Qual que é essa rede social que você cria, né? Que você se envolve? Isso te impulsiona para cima, te leva para baixo? É a rodinha de fofoca ou é um grupo real que você sente que tem potencial de crescer? Ou é aquele pessoalzinho do café que fala mal de quem foi promovido? Como que é? Como é seu network em relacionamento profissional? Você está na mesa de pessoas que te levam para cima ou não? Próximo item, desenvolvimento de habilidades. Quanto você sente que o que você faz te treina, te deixa melhor? Você usa coisas que você sabe? Penúltimo item, lembrem sempre de anotar o nome do item, tá? Se alguém tiver perdido, manda aqui no chat. Eu escolhi não liberar o chat nessa sessão, mas quem seguir depois, caso vocês queiram.
Sempre tem chat aberto, mas aqui, até por questão de alguém não querer sair na gravação, depois o chat não vai aparecer nada que vocês falarem. Penúltimo item, impacto e propósito. Quanto que você sente que o que você faz tem um porquê, é importante, beneficia alguém, beneficia de alguma maneira, né? Direta ou indireta. Um é não serve para nada, 10 é, cara, tô salvando o mundo aqui com isso que eu faço, sabe? Ultra importante, me sinto realizado ou realizada. 8, saúde e energia. Você tá tendo mais energia ou esse trabalho, essa atividade está te deixando mais doente? E essa energia, essa saúde, lembrem que saúde não é só física, tá? Saúde mental talvez interfira mais na saúde física do que qualidades ambientais. Eu fiz muitas formações, né, como eu falei, e em 2007 eu fiz uma formação em segurança do trabalho. Foi lá que eu comecei a estudar linguagem corporal com um conhecido, e a gente viu muitas questões ambientais que interferem na saúde das pessoas, e desde lá já era um ponto importante, né, a ideia da saúde emocional e tal. Então, se você fez certo, você tem aí 8 itens. Cada um desses itens tem uma nota entre 1 e 10. E eu vou fazer algumas perguntas para você. Olha para essas notas. A primeira pergunta é: qual área dessas 10 está com a nota mais baixa? E aí, se vocês puderem escrever no chat, seria legal. Mas não é obrigado. Pelo menos pensa mentalmente aí, quem não quiser escrever. Então, pode ser que para você, você achou que foi equilíbrio vida-trabalho, pode ser que você achou que foi insatisfação, pode ser que você achou que você não está sendo bem remunerado. E você com certeza tem um item aí que tem a nota mais baixa, ou ele empatou com outro que tem a nota tão baixa quanto. Pega aquele que você sente que te dói mais. Teve alguém que colocou o item 4 aqui, né? Que foi equilíbrio vida-trabalho. Esse daqui é batata. Quase sempre alguém coloca esse. Esse 1, né? Sempre alguém coloca. Item 4, nota 4. A segunda pergunta. E aqui as coisas começam a ficar um pouquinho interessantes. Por que essa área está tão baixa? Se você quiser, você pode até escrever a sua resposta aí, ou pelo menos pensa nela. Quem quiser pode mandar no chat. Qual é a razão que você dá para essa área estar tão baixa? Quem aqui trabalha por conta pode falar que não tem tempo para cuidar do caixa da empresa. Quem aqui trabalha para alguém fala que não consegue pedir aumento, ou que o mercado está difícil, ou que as pessoas não querem pagar o preço que você cobra, ou que alguém te manda trabalhar demais, ou alguma outra coisa. Então, pensa na sua resposta. Por que essa área está tão baixa? E tem 2 tipos de resposta que vocês podem ter dado. Só 2. A terceira pergunta, alguém colocou aqui? Engenheira de segurança, olha que legal, falei da segurança do trabalho. Engenheira de segurança do trabalho, tenho me dedicado muito, não me vejo reconhecida. Então, essa resposta é: alguém não me reconhece. Ok. Isso pode ser verdade, tá? E provavelmente é. Mas vamos para a terceira pergunta. O que você está fazendo ou deixando de fazer que mantém essa área tão baixa? Mantém essa nota tão baixa? Repare que a segunda pergunta, né? A primeira foi porque qual era mais baixa. A segunda foi por que essa área está tão baixa?
E eu falei, tem duas respostas possíveis. E a segunda, quase sempre a pessoa vai fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa um pouco mais externa. O mercado tá difícil, as pessoas não me tratam bem, alguma coisa assim. Agora, a pergunta é: o que que você está fazendo ou deixando de fazer que mantém essa área tão baixa? E essa aqui, obrigatoriamente, né, enquanto na 2 é possível que a gente fale, ah, porque eu faço isso e tal, mas normalmente a gente fala do mercado, das circunstâncias, a gente coloca, entre aspas, a responsabilidade para fora. E na 3 quando eu pergunto o que que você está fazendo, você coloca de novo a responsabilidade nas suas mãos. E vamos parar para pensar? Você prefere que o controle sobre isso esteja com você ou com outra pessoa? E assim, estatisticamente, tem alguém aqui que prefere que esteja com outra pessoa. Embora você não tenha poder nenhum para mudar isso, às vezes continua sendo mais confortável a gente falar que não é culpado e continuar tendo o problema do que se responsabilizar por resolver aquilo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, se não me engano, em algum momento já falei sobre ela em story, no Instagram, alguma coisa assim, que é mais ou menos assim: você pode não ser culpado pela sua situação atual, mas você é responsável a partir daqui por mudar a sua situação atual. E as pessoas têm uma coisa, né? Todo mundo já ouviu falar, chamada, não todas as pessoas têm isso, vitimismo. A gente atribui muita responsabilidade a alguém e, e de certa forma, né? Você perde o poder que você tem. Então aqui você pode pensar, né, nessa terceira pergunta que você não está pedindo aumento, porque você tem medo de alguém falar, ah, não, se você quer aumento, eu vou mandar você embora. Pode ser que você tenha um produto ou um serviço que você presta e você tem medo de cobrar mais caro ou cobrar um preço justo para não perder clientes, ou você, igual eu falei, né, no começo, às vezes vende fiado e alguém deixa de te pagar e você não consegue cobrar, ou você aceita qualquer oportunidade que aparece, né, o primeiro trabalho, o primeiro cliente e tal. Na semana passada, e eu não quero ser impecável com a minha palavra, quarta passada, terça passada, eu dispensei um cliente num processo que ele ia fazer algumas sessões de hipnoterapia comigo e me pagar R$ 2.940. Eu dispensei esse cara porque estava difícil a comunicação antes da primeira sessão, eu cancelei a sessão dele. E hoje em dia, eu vejo que essa habilidade de falar não até para clientes, demitir um cliente, é uma coisa que não tem preço para nossa saúde emocional e garante que você faça um bom trabalho. Eu recuso alunos nas minhas formações. No ano passado, eu tirei uma aluna que tinha começado a formação, eu devolvi o dinheiro dela e falei, ah, a gente vai encerrar sua matrícula por aqui. Então, percebe o que que você está fazendo ou deixando de fazer, né? Talvez você não está se atualizando o suficiente ou delegando o suficiente, está assumindo muita coisa, né? Pessoas centralizadoras têm dificuldade de atribuir tarefas porque ninguém vai fazer igual a ela. E quando eu mudei essa pergunta, geralmente vem uma resposta que nos incomoda mais, mas que é mais verdadeira e, ao mesmo tempo, nos dá mais motivação para começar a fazer alguma coisa. Porque agora você fala assim, cara, tem alguma coisa aqui que eu estou fazendo para a situação continuar assim. E, de um certo ponto de vista, as pessoas só fazem as coisas com a gente quando a gente deixa. Ninguém te irrita se você não deixa a pessoa te irritar. A pessoa pode falar o que ela quiser, mas a escolha, o poder de mudar a sua emoção cabe exclusivamente a você.
E agora vem uma pergunta mais golpe baixo ainda. O que que você está ganhando quando você mantém essa área com nota baixa ou quando você continua mantendo esse problema, fazendo o que você faz para manter ou deixando de fazer o que você não faz? O que que isso te gera? O que que você ganha com isso? E essa aqui, a primeira resposta que vocês vão dar é uma palavrinha com 4 letras. Nada. Mas insiste um pouquinho nessa pergunta. Lá, nada. Insiste um pouquinho nessa pergunta. Quando você faz o comportamento que que não está te ajudando ou deixa de fazer os comportamentos e ações que você precisaria, o que que você está ganhando? E a verdade é uma só. Se você deu uma nota baixa para essa área, é porque de alguma forma você está se beneficiando com isso. Pode ser que o medo de não arriscar, você se mantenha na zona de conforto. Pode ser que seja algum tipo de validação de alguém, porque você, olha como eu trabalho muito, olha como eu sou dedicado, olha como eu não tenho tempo nem para mim. Olha, eu nem bebi água hoje. Vocês já viram alguém falando isso? Eu nem fui no banheiro. Eu cheguei 8 horas e agora são 11, eu nem fui no banheiro. Você está querendo uma validação. Você está querendo, talvez, evitar uma responsabilidade maior, e aí você faz só o confortável. Talvez você está tentando manter o senso de controle, sentir que você é capaz de gerenciar e lidar com coisas, ou pessoas, ou situações que você não se dava conta. Talvez você só não queira mudar alguma coisa. Pode deixar, obrigado. Talvez você só não queira mudar porque você está acostumado a fazer as coisas sempre do mesmo jeito. O que que você está ganhando com isso? Eu tive um cliente que fazia coaching comigo e a meta de coaching dele era em tal data eu quero estar tomando vinho em Paris. Se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí, ele entrou num processo de começar a trabalhar demais num dado momento. Começou a reclamar que aquilo estava tirando até uma qualidade de sono dele, algumas coisas assim. E aí eu perguntei, o que que você ganha trabalhando demais assim? Aí no começo ele, nada, não ganho nada. E aí eu olhei bem para ele. E se você ganhasse? Eu perguntei. O que que poderia ser? Ele tinha acabado de ter uma segunda filha, né? E ele falou assim, quando para mim as coisas estão muito difíceis de lidar, de gerenciar. Então, quando eu trabalho demais, eu sinto que pelo menos eu estou sendo importante e fazendo alguma coisa significativa. É como se eu estivesse tentando provar para mim mesmo que eu estou ajudando a família. E, e porque provavelmente ele tinha um senso de que a esposa, né, estava ajudando mais na questão da casa. Ele queria ter um senso interno de que ele estava fazendo algo importante, significativo. E esse era um ponto cego. Então, não é que ele precisava trabalhar demais. Ele precisava se conectar com atender uma necessidade interna, emocional, profunda. E na hora que ele percebeu isso, a gente começou. Parece que se solta assim um novelo de lã, que tá tudo, né, novelo de aqueles novelos assim que tá tudo emaranhado. Então, o que que você está ganhando ao manter aquela área baixa? E a gente poderia extrapolar, né? O que que você vai fazer a partir de agora que você reconheceu isso, sobre isso?
Todas as coisas que você se comprometeu a fazer no... Como que chama quando a pessoa fala aquelas frases de ano novo lá? Nas promessas que a pessoa faz? Esqueci. Mas enfim, vira o ano, ela faz lá as promessas dela de ano novo. Quais são as que você fez esse ano? Que você não está honrando? Você falou que você ia chegar no final do ano tendo lido X livros, tendo emagrecido X quilos, tendo guardado X dinheiro, tendo começado ou terminado um relacionamento, tendo, sei lá, mudado de casa, ou reformado a cozinha, ou começado a natação, ou entrado na academia. O que que você não fez? Se você puder fazer, não precisa escrever, não. Vai demorar muito. Mas se você pudesse fazer um checklist mental, qual desses está encaminhado e vai rolar até o final do ano? Qual desses você nem começou, deixou para o ano que vem? Qual desses você ainda tem uma expectativa de fazer? Porque eu vou falar uma coisa. A gente tem 49 dias, se eu não estou errado, de 2025 ainda. Parece pouco, mas se eu chego para você e falo, Cristiane, a gente precisa conversar. Daqui 49 dias eu falo. Ia ser os piores 49 dias da vida de uma pessoa. 49 dias é muito tempo. A maioria das nossas metas leva alguns minutos por dia para fazer. A questão é, por que você não está fazendo? E agora, uma provocação para vocês. Lembrei a palavra resolução de fim de ano. Qual é a sua resolução de fim de ano que está atrasada, mas que você vai pegar para terminar até o final desse ano? Quem quiser, escreve aí. Identifica a resolução, a meta que você quer. É, tira as desculpas superficiais fala que a culpa é de alguém e tal. Percebe o que você está ganhando não fazendo isso. Assuma a responsabilidade por fazer. 4 coisas. Escolhe uma tarefa. Tira as desculpas esfarrapadas, você acha que é culpa de alguém. Descobre o que você ganha não fazendo e assuma a responsabilidade por fazer. Entrar na academia. Não é entrar para pedir informação, é entrar para se matricular, né? E agora, me fala, tá mais provável que você faça isso até o final desse ano do que estava se você não tivesse entrado aqui hoje, nessa sessão? Foi uma ferramenta a mais simples possível. Eu não falei para você, pensa positivo. Eu não falei para você, escreve a hora que você vai fazer, embora isso seja bom também. Se você escreve o dia e a hora que você vai fazer, é muito mais provável que você faça. Mas a gente entrou num processo interno profundo. Coaching não é sobre alguém te falar, você tem que fazer isso, então vai lá e faz. Você tem que entrar na academia? Que hora você vai na academia amanhã? 3 horas. 3h30 eu te ligo para ver se você for. Não é isso. Isso é accountability. É uma parte do coaching também. Inclusive, no processo que eu vou oferecer para vocês, nesse social que eu falei, né? Não que não tenha no individual, mas a gente tem isso também. Você fala que você vai fazer e no final do dia ou no final da semana você presta contas. Imagina se você ficasse um ano inteiro só
fazendo isso com alguém que você conhece. Ó, segunda eu vou te falar o que que eu vou fazer. Segunda noite eu te falo se eu fiz ou não. Terça eu falo que eu... Ou então, segunda e sexta eu falo se eu fiz ou não ó, as coisas da semana. Imagina se com um exercício agora, o que que a gente percebeu? Como seria ter um processo de coaching contínuo com alguém te guiando e falando sobre os assuntos que são relevantes e importantes para você? E acho que com isso eu consegui explicar um pouquinho por que o coaching funciona. Eu tenho um livro que chama Por que o Coaching Funciona. E não é sobre alguém falar para você o que você tem que fazer, é sobre alguém te mostrar coisas que você não está vendo. As pessoas que não entendem o que é coaching, elas acham que é alguém mandando você fazer alguma coisa que você já sabe que você deveria fazer. Alguém te dando um plano de ação genérico, dando uma listinha para você preencher, ou uma fichinha de tarefas, alguma coisa assim. Alguém falando frases de efeito, alguém ensinando técnicas para você. E na verdade, coaching é alguém te ajudando a ver pontos cegos, alguém te fazendo as perguntas certas para que você encontre as suas próprias respostas. Por isso que as pessoas se sentem bem. Por isso que tem lá 80% das pessoas se sentem melhores com elas mesmas. Porque ele não é terapêutico, mas vocês concordam que bateu numa questão emocional aqui, não bateu? Não bateu numa autorresponsabilidade? Coaching é alguém te ajudando a identificar mentalidades e padrões que te sabotam. É alguém te ajudando a prestar contas para evitar que você fique se dando desculpas, porque quando você não faz, o coach vai fazer aquela pergunta fatídica. Por que você não fez? O que te impediu? O que precisa acontecer para na semana que vem você fazer isso que você não fez a semana passada? Então, não é só uma coisa sobre o que fazer. Geralmente a gente já sabe, a gente já começa o ano sabendo o que a gente quer fazer ou precisa fazer. Só que mesmo assim, por um mistério do universo, você não faz. E você não faz, só que quando você tem uma conversa dessa num contexto normal, no café da firma, falando fofoca, você fala assim: ah, é só fazer. Ou então, é só criar vergonha na cara. Então, além de entender por que a gente não faz, a gente lida com esses porquês para que no futuro eles não nos incomodem tanto. Uma coisa que eu gosto de fazer, e eu acho que eu que inventei isso, tá? Eu nunca vi em livro nenhum, em curso nenhum de coaching. Quando você define uma tarefa, já defina as suas desculpas. Eu vou fazer caminhada, mas se estiver chovendo, se eu tiver com dor na perna, se eu tiver com cólica, eu não vou. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar na hora da sua caminhada, você vai falar: ai, mas eu trabalhei muito hoje. Aí você lembra: opa, essa não é uma desculpa que eu defino. Você vai fazer a caminhada. Quando você define suas desculpas, parece que você vai dar mais desculpa, mas você nega as desculpas que são mentirosas. Aí você pega assim: eu vou fazer caminhada. Daí você não vai falar assim: não, eu preciso muito fazer caminhada amanhã. Mas se tiverem me fechado no trânsito, eu não vou. Você não vai escrever isso. Só que no dia, você fala que não vai porque fecharam você no trânsito. Quando você define quais são as desculpas aceitáveis, essa automaticamente se torna uma não aceitável. Então, coaching não é sobre conhecer ferramentas, tem no ChatGPT, no Google, em qualquer lugar, MetaSmart, pirâmide de Maslow, roda da vida, essas coisas todas, mas é alguém psicologicamente com ferramentas, com conhecimento, te ajudando a aplicar isso. Se a gente for pensar, por exemplo, numa academia, né? Você pode saber tudo sobre musculação, mas até mesmo as pessoas que treinam, que são formadas em educação física, quando elas têm um personal, elas têm um resultado muito melhor.
alguém para corrigir a postura que ela não está vendo, perceber a execução que ela está fazendo. As duas vão evoluir, com personal e sem personal. Mas vamos concordar que com personal é muito melhor. Coaching é isso. É a pessoa que ela conhece ou não, né? Ela não precisa conhecer. E, e ela aceita e reconhece, né? Sem esse ego enfraquecido, vaidoso, de achar que porque ela sabe o que tem que fazer, ela já automaticamente vai fazer tudo que ela sabe. E nunca é algo que. Por isso que não é uma coisa que termina, né? Porque a gente sempre tem novos níveis, novos pontos cegos. Você tem uma certa mentalidade que te trouxe até o ponto que você está hoje. Por exemplo, se você queria ganhar 5.000 na sua vida, e se ganhava 2, hoje você ganha 5, significa que você teve uma mudança de mentalidade que te colocou nesse novo patamar. Um conjunto de atitudes, superou um conjunto de bloqueios. Só que se você quiser chegar em 15, você tem outro conjunto de bloqueios que você precisa extrapolar. Se você quiser chegar em 50, mesma coisa. Eu fui almoçar, nem sei, ano passado, retrasado com um amigo da faculdade, a faculdade de Ciências Contábeis que eu falei, né? Eu terminei em 2013, mas eu tenho contato até hoje com dois amigos, contatos muito próximos com dois amigos. E um dia foi eu e um desses amigos e ele estava me falando, pô, abri uma PJ, agora eu presto serviço para algumas empresas e tal aqui, né? Mais uma empresa grande que tomava mais o tempo dele. Eu falei, ah, que massa, cara, né? Aí eu perguntei, quanto tá ganhando? Ele falou alguma coisa, tipo 8, 9 mil, não lembro bem o valor. Falei assim, ah, massa. É... Se você quiser ganhar 50, o que você tem que fazer? Eu sou coach, é insuportável almoçar comigo. E ele falou, eu queria inspirar ele, né? E a primeira resposta que ele me deu foi, cara, não tem como ganhar 50 mil. Eu falei, mas espera aí, você tá me dizendo que ninguém que faz contabilidade ganha 50 mil? Aí ele parou para pensar. Na hora ele meio que falou que não sabia como, desconversou, mas essa pergunta levou ele para algum lugar. Hoje em dia ele não ganha 50, mas está ganhando um pouco mais do que o dobro do que ele ganhava. Com uma provocação. O que você precisa fazer para ganhar 50? E às vezes você só não faz porque você não sabe que é possível, porque você não sabe como fazer. Então, quando você desbloqueia 15 mil, você tem outros bloqueios que te impedem de chegar no 20. Quando você se torna chefe de uma seção ou de uma divisão, você tem desafios que você não tinha antes de você liderar. Então, esse é um grande motivo pelo qual os maiores profissionais do mundo, campeões de qualquer área que a gente vai ver, fazem coaching pelo resto da vida. E não quer dizer que a pessoa é fraca ou que ela precisa de ajuda. Não que o coaching não seja um tipo de ajuda, né? Mas é um processo. Um processo que veio da gestão empresarial. E eu acho que mais do que ser pessoas fracas, eles são pessoas inteligentes o suficiente para saber que sempre tem um próximo nível e sempre tem alguma coisa que te impede, né, um ponto cego de atingir esse próximo nível. E quando a gente para pensar em quanto que a gente está perdendo por não fazer coaching, eu pensaria sobre as metas que você não tem realizado, ou o sucesso que você não está tendo, ou a organização que você não teve para conseguir ter um aumento, ou mudar de empresa, ou mudar de cargo, ou mudar de carreira, ou cobrar um preço justo pelo seu produto. Então, o que que eu faço para quem quer participar de um processo de coaching como esse? Eu normalmente no começo de cada ano abro aproximadamente 8 vagas para um processo individual de coaching comigo, com sessões quinzenais.
por todo o ano. O valor da minha sessão avulsa é R$ 560, só que nesse processo anual eu cobro 10 mil. Então ele tem um bom desconto. Só que eu falei que eu tenho esse programa que é como se fosse um programa social de coaching. E assim, quem quiser fazer coaching individual comigo, me chama, eu mando as informações e tal. Eu já tenho, acho que duas pessoas confirmadas e uma que está ainda vendo a forma de pagamento no processo individual, mas eu tenho um processo em grupo de coaching. Eu, eu chamei ele de CBA, que eu coloquei assim, né? Comece bem o ano. Mas aí eu percebi que ele também poderia ser um processo de coaching básico de acompanhamento. Mas eu gosto mais do Comece Bem o Ano, porque a gente faz sessões antes de virar o ano. Esse processo começa já nas próximas semanas e ele é um processo de qualidade, tá? Mesmo sendo em grupo, ele é um processo de qualidade e ele é acessível para qualquer pessoa que tenha o mínimo de comprometimento. Uma coisa que eu descobri, né? E eu falei para vocês que eu demito clientes, eu não posso querer mais do que a pessoa. O processo que eu vou falar aqui custa menos do que um Big Mac. E quem quiser ter um processo de coaching por todo o ano, né? Finalzinho desse ano e o ano que vem inteiro, eu vou explicar rapidamente como que ele funciona aqui. A gente tem 4 sessões, que todas as sessões são em grupo, tá? Elas são em grupo, ficam gravadas, e ao longo dessas 4 sessões a gente vai definir com ferramentas, a gente vai ter várias ferramentas em cada sessão, para nos ajudar a organizar e planejar o próximo ano. Identificar os principais pontos cegos que nos atrasaram, definir marcos e pontos estratégicos do ano que vem, definir prazos, datas e organizações de rotina. O que a gente vai ganhar obtendo as coisas que a gente vai satisfazer e o que a gente vem ganhando não obtendo. Então a gente vai lidar com uma série de coisas nessas 4 sessões, que são sessões meio que quase que para tirar aquelas energias que ficam nos impedindo de fluir. E aí, a partir do ano que vem, a gente tem sessões a cada 2 meses de um acompanhamento contínuo. Ninguém vai ficar solto depois das 4 primeiras sessões, né? E a gente vai trabalhando juntos e tendo acompanhamento. Nessas sessões, vocês podem falar, podem me perguntar, podem tirar dúvidas. E nesse CBA também tem um grupo de WhatsApp com accountability, ou seja, a gente vai semanalmente se cobrar. Se alguém falar, eu não quero ser cobrado e tal, tudo bem, né? É uma escolha da pessoa, mas a gente manda as nossas metas e a gente presta contas lá. Inclusive, eu mando as minhas também. Hoje é terça, ontem eu mandei as minhas, e sexta eu vou mandar o que, que eu fiz, o que eu não fiz, e eu dou dica pro pessoal, quem manda também, a gente vai conversando. Às vezes a pessoa coloca uma meta lá, eu vou me alimentar melhor. Eu coloco, mas o que, que é melhor? Como que você vai saber que você se alimentou melhor? Então, eu vendo as metas da pessoa, eu vou também acompanhando ali, ajudando ela a estabelecer realmente as metas. E quando a pessoa me manda uma pergunta, eu respondo lá também. E o acesso direto a mim durante todo o ano, né? Tirar algumas dúvidas pontuais, alguma decisão importante que você precisa tomar, você pode me chamar mesmo fora do grupo que eu respondo. Claro que não é uma sessão direta, mas é um suporte. O que tem no CBA, então? 4 sessões ao vivo esse ano, uma sessão a cada 2 meses no ano que vem, grupo no WhatsApp com acompanhamento, contato como se fosse uma consultoria comigo por WhatsApp. Se você for fazer um coaching comigo, o valor com desconto é R$ 10.000, mas o CBA é um valor muito mais baixo que isso. E o que eu penso, honestamente? Esse é o único produto que eu tenho. Eu tenho coisas gratuitas e tal, né? Tudo bem, para captar clientes. Mas esse é o único produto cobrado
que não vale minha hora. Ele, se eu calcular ó, as horas que eu trabalho nele, ele realmente me dá prejuízo. Mas eu acho muito importante, muito gratificante as pessoas estarem no CBA, tanto é que a maioria renova de um ano para o outro, as pessoas continuam, elas não querem sair, elas não querem ser excluídas, elas não querem ficar de fora. Então, para quem eu recomendo que entre nesse processo? Pessoas que entenderam a importância de ter um processo de coaching e não podem ou não querem agora investir R$ 10.000. É, pessoas que querem ajuda para identificar pontos cegos e saber onde estão os bloqueios que não fazem ela conseguir atingir os próximos passos. Pessoas que sentem que já estão evoluindo, mas não na velocidade que gostariam, né? E acham que ir acompanhado é muito melhor e mais provável de conseguir do que ir sozinho. E assim, tem networking, tem uma comunidade, a gente acaba conhecendo as pessoas, né? Gostando de algumas. E obviamente, se for para entrar alguém assim, que acha que sozinho é mais fácil, ou que não precisa, coach é perda de tempo, alguma coisa assim, essas pessoas eu dispenso. Mas claro que quem está aqui até agora ouvindo eu falar isso, não tem essa mentalidade. Então, só para ilustrar uma coisa aqui. 4 sessões de coaching ficaria individuais, R$ 2.400, e as 6 sessões do ano, 3.600. O programa totalizaria 6.000, ao invés de 10.000, ele ficaria 6.000 no processo em grupo, além do acompanhamento semanal, que eu não coloquei o preço aqui, além do acesso a mim para fazer perguntas e tal. Mas como eu falei, né, o CBA ele é e repare uma coisa, tá? Essas sessões aqui que eu falei, esse valor, elas são o valor da minha sessão individual. Como eu falei, o CBA ele tem um valor mais acessível. Eu considero ele um valor praticamente social, né? Embora não use muito esse termo. O valor do CBA é R$ 497. Se você parcelar, fica menos de um Big Mac por mês. Se você toma refrigerante, 2 Coca-Cola praticamente por... Menos de 2 Coca-Cola por semana. E ele é realmente um processo que não paga a minha hora, mas eu gosto dele. Eu tava falando com um dos amigos meus que está lá, né? Ele falou, cara, qual programa seu que você mais gosta? Ainda é o CBA? Porque eu sempre falei que é o CBA. Eu falei, ó, se não é o que eu mais gosto, tá empatado com o primeiro, que é a formação em PNL. Eu adoro essa formação. Mas o CBA eu tenho um carinho porque as pessoas realmente fazem coisas que elas nunca fizeram. Às vezes a pessoa em um ano ela fala, cara, esse ano eu fiz mais do que eu tinha feito nos 10 anos anteriores. Às vezes a pessoa tá com a vida estagnada e nem ela entende por quê. Então, por que ele é barato? Porque eu quero que você esteja num processo de coaching. Eu quero que você não fique sem ninguém para te acompanhar e para te ajudar. E é meio que uma forma de democratizar, né? Em geral, as pessoas cobram por sessões de coaching quando é barato, a partir de R$ 400, talvez se ache alguém iniciante por 300 ou algo assim, mas os próprios institutos de coaching, eles recomendam cobrar de 500 para cima, por saber o potencial da ferramenta, né? Então, é um processo para quem não quer usar a desculpa de que não faz porque não tem dinheiro. Não vou ficar entrando no mérito aqui de quanto que você recupera, eu acho ridículo isso, mas principalmente por esse valor, né? Mas se você fizer uma coisa às vezes, uma tarefa, uma promoção que você consegue, uma mudança de cargo, alguma coisa assim, isso se paga e paga demais. Qual é um detalhe importante? Como eu cuido das pessoas, obviamente eu não vou aceitar 100 pessoas no grupo. E as pessoas que estão no grupo estão num processo de renovação.
Então, eu acredito que algo entre 15 e 20 pessoas fluiria bem, mais que isso eu acho que é muito. Eu acho que a gente está com 7, então, e tem outras pessoas, né, ainda para dar a resposta. Então, pensando lá no que o Napoleon Hill fala, as pessoas bem-sucedidas decidem rápido e as pessoas que esperam muito acabam não sendo tão bem-sucedidas. Eu vou mandar um link, a gente saindo daqui. Quem quiser entrar vai ser muito bem-vindo. E eu não vou abrir aqui áudio para perguntas, mas caso alguém queira mandar no chat alguma pergunta ou consideração final, pode mandar. Eu estou prestes a encerrar. Eu falei que ia tentar mais ou menos 1h30, né? A gente está perto desse horário. Mas eu quero que vocês reflitam uma coisa. O que ainda dá para fazer esse ano? Que... E assim, claro que talvez não dê para fazer tudo o que você queria. Mas eu acredito realmente que dá para fazer nesses. Eu não sei se são 49 dias, eu fiz meio de cabeça. Eu acho que se você fizer pelo menos essas 4 perguntinhas que eu falei, provavelmente nesses 49 dias você consegue ainda fazer mais do que você fez o ano inteiro. 49 dias, se você for um dia sim, um dia não para academia, você vai 24 dias na academia. Talvez você não tenha ido 24 vezes o ano inteiro. Talvez você consiga ler 1 ou 2 livros. Talvez você não tenha lido um livro o ano inteiro. Então, saiam dessa mentalidade de achar que esse ano não dá mais nada. Porque se você tem essa mentalidade, talvez você também tenha a mentalidade de esperar o carnaval passar para começar a fazer as coisas do ano. E aí você já perdeu 1/4 do ano, né? 2 meses é muito tempo. Quem já passou por uma situação angustiante, alguma situação de alguém doente, alguma situação de uma relação que não estava fluindo bem e você estava querendo encerrar ou se resolver com a pessoa e ficou 2 meses brigando ou alguma coisa assim, a gente sabe como 2 meses pode demorar muito tempo. Não precisa de muito, coloca uma coisa 1 minuto no micro-ondas para esquentar, vê, demora para sempre, não termina nunca. Coloca a vitamina C no copo para ferver lá para você tomar, o tempo que demora aquilo, você fala, vou aproveitar fazer tal coisa, você faz tudo o que tinha para fazer, vai ver lá, tá na metade ainda, a balinha de vitamina C. Então, o tempo, a gente escolhe como que ele vai passar. E, de certa forma, coaching é ganhar um pouquinho mais de poder sobre o tempo que está passando. É muito triste passar 5, 10 anos e você perceber que a meta que você tinha, o plano que você tinha 5, 10 anos atrás, você não fez ainda. Tem pessoas que eu conheço que estão há mais de 10 anos tentando emagrecer. Tem pessoas que eu conheço que estão há mais de 10 anos querendo começar um projeto, fazer alguma coisa nova. E aí a pessoa fica repetindo, sabe? Quando não vira o disco, aquele termo, né? Disco de vinil que você tem que virar para tocar a próxima metade do disco, né? Tem gente que não vira o disco, tá sempre falando aquilo. E eu acho que a gente tem muito tempo de vida, né? Mas se a gente usasse melhor esse tempo, provavelmente a gente seria muito mais, teria muito mais autoconfiança e muito mais percepção de felicidade, sucesso, realização na vida em relação a estar todo ano se preocupando com coisas, com todo respeito, pequenas, para não fazer coisas que a gente deveria estar olhando e fazendo. Então, espero que tenha sido legal essa breve sessão que a gente fez. E quem quiser estar lá no CBA comigo vai ser muito bem-vindo. Vou encerrar por aqui. Quem quiser, fala comigo depois pelo grupo. Vocês não conseguem mandar mensagem no grupo, mas vocês conseguem clicar
usuário lá e me chamar para mandar mensagem. E eu não respondo na hora necessariamente, mas eu sempre tento responder pelo menos no dia. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Abraços.